O Adriane, tem muita gente que está nos vendo agora que a sua vida, nesses últimos 10, 15 anos, foram de uma velocidade alucinante e tal. E tem muita gente que está nos vendo agora, você acabou de mencionar o acidente com a Ayrton, que não só, talvez nem saiba que você... É uma outra geração, teve, né, esse relacionamento com a Ayrton, como até nem conviveu com o próprio Ayrton, né? Você ainda tem dias que você acorda e pensa nele? Como que essa memória ficou? Não só nele, eu penso nas pessoas que foram embora da minha vida de uma maneira muito repentina. Perdi meu pai muito cedo, meu irmão muito cedo. Meu irmão morreu com 28 anos, o Ayrton morreu quase praticamente do meu lado. Então é um susto. Você até conhece a lei natural da vida, né? Sabe que provavelmente seus avós vão morrer primeiro, depois os seus pais. Apesar de ainda assim ser difícil encarar a morte, você quando perde, isso sai de ordem, é um susto que é difícil de você administrar. E eu tive que administrar tudo muito cedo. Eu tinha 19 anos quando eu namorei o Ayrton. E foi um namoro tão bacana, foi um namoro leve, foi um namoro que eu não tinha grandes expectativas, até porque eu esperava o pé na bunda todos os dias, porque eu falava o que esse homem viu em mim. Sim. Ele pode ter a mulher que ele quiser. A gente tem uma foto de vocês dois chegando de Portugal, se não me engano, ali, inclusive essa foto, deixa eu ver. Ele está dirigindo o meu Uno. Deixa eu ver se é o Uno. Não, não é não. Não é não. Eu achei que fosse, mas não é não. Olha o meu tamanho, gordinho, menino. Eu tô vendo. Mas eu tenho certeza que por ser um relacionamento que eu não tinha grandes expectativas e eu não tinha muita história para contar, eu tinha só uma verdade absoluta ali que eu estava apaixonada por ele e achando o máximo estar do lado dele. Agora, eu não era fã de Fórmula 1, não era fã dele, não acompanhava a carreira dele. E quem me escolheu foi ele. Então, eu não tinha nenhum poder para olhar e seduzi-lo. Eu nem achava que isso seria possível acontecer. Enfim, aí as pessoas sabem do acidente, o que aconteceu, e aí eu fui metralhada. Eu até teve momentos que eu falava, gente, eu não matei o Ayrton. Qual é o problema de eu ter namorado um cara amado, idolatrado, não só no Brasil, mas no mundo? Qual é o problema de eu ter sido a última namorada dele? E aí me chamavam na rua de oportunista, noiva do Ayrton, ex-namorada, menos de Adriane Galisteu. O meu primeiro trabalho, assim, foi tentar recuperar a minha identidade, porque eu sabia que eu tinha que botar comida em casa, que era assim quando eu comecei a namorar com ele. Eu sabia que eu tinha que voltar a trabalhar, eu tinha um irmão drogado, doente, uma mãe que só cuidava do meu irmão, já não tinha mais pai e não tinha saída, meu dinheiro não caía da árvore, eu tinha que trabalhar. E eu não tinha espaço para trabalhar. Durante um ano, eu fiquei vivendo de favor, graças a Deus, pessoas maravilhosas me ajudaram nessa época, que eu não esqueço de nenhuma delas. Quem? Eu falo, Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga, que era o melhor amigo do Ayrton, e que foi quem me estendeu as mãos. Ele foi aliás, o meu pai. Onde o Ayrton ficava, em Portugal, que não é foi isso? Onde eu fiquei um ano. Onde você estava, isso? Ele me estendeu as mãos, ele foi meu anjo da guarda, ele e a mulher dele, a Luísa Almeida Braga, que me ajudaram a retomar a minha vida. Vale a pena dizer que ele nunca me deu um saco de dinheiro, ele me ensinou muita coisa, ele foi praticamente o pai que eu não tive nessa época mesmo, porque ele me deu, eu fiz curso de inglês, fiz curso de moda. Nessa época que eu fiquei em Portugal, além de comer como uma louca, porque lá se come maravilhosamente bem, eu ficava trancada em casa, mas eu lia, eu estudava, eu fazia aula de inglês, aula de português, aula de moda. Ele foi um pai para mim. Então, ele é um grande responsável por eu estar aqui hoje. Nirlando Beirão foi outra pessoa que me estendeu as mãos. Paulo Lima, Nisa Guanais. Foram homens que eu não conhecia e que eu passei a conhecer numa fase muito difícil da minha vida e que do nada apareceram e me ajudaram. Então, eu sou muito grata a essas pessoas todas. E foi uma fase bem difícil, mas também foi a fase que eu mais cresci, Marcelo. Sem dúvida nenhuma, foi a fase que me deu mais... Eu sentia raiva, que hoje eu procuro até não sentir, mas na época eu sentia muita raiva de tudo que estava acontecendo, até de ter conhecido ele muitas vezes. Eu falava, por que eu fui conhecer? Olha o que eu arrumei para mim. Minha vida estava tão calminha, ninguém sabia quem eu era. De repente, eu entrei no meio de um turbilhão, não sabia sequer responder o que estava acontecendo. O que mais te machucou? Foi essa resposta da rua? Não, porque o público, de um modo geral, nunca me distratou. Curioso isso. Eu acho que foi uma... Na época, a família do Ayrton tinha muito poder.
E eu queria muito que as pessoas entendessem que eu fazia parte daquela família. Só que eu percebi que eu não fazia, por opção deles, inclusive. Então ficou era desconectada as conversas. Quando eu dava uma entrevista e eles davam uma entrevista, realmente era tão diferente o conteúdo e eles tinham muito mais força do que eu. E é óbvio que eles ganharam essa... Eu nunca lutei contra eles, mas é óbvio que eles ganharam nesse cabo de guerra e eles levaram a melhor. Então foi difícil para mim, até para entender, mas o que mais me machucava era o julgamento. Uma coisa que eu vejo, é muito comum do ser humano, né? A gente ter preconceitos e julgar o próximo. Eu vejo isso até hoje, mal comparando, mas tem meninas que estão começando, essas celebrities instantâneas do Big Brother, que também são julgadas de alguma maneira. E você comete um grande engano. Você tem que deixar essa pessoa ter a chance dela, porque oportunidade todo mundo tem. E eu achava que eu não estava tendo a chance na época. Até que, de repente, essas pessoas chegaram na minha vida e me deram a chance. Mas o que mais me chateava era porque eu tinha uma vida normal. Eu não estava fazendo mal a ninguém. E por que eu estava sendo metralhada? As pessoas estavam me chamando de tudo e mais um pouco. Eu falava, mas a troco de quê? Não eu faz acho mal a que ninguém? entra aquele componente que o Tom Jobim falava muito no Brasil, que é aquele preconceito contra o sucesso. Tem aqui uma coisa que a pessoa começa a crescer muito, começa a vir muita pedra Aliás, para para quem cima. não sabe, o Ayrton sofria muito com isso também. Ele também sofria. Ele era amado, mas ele também sofria. Tinha muita gente que fazia piadinhas dele. Claro, me lembro. Falavam. Tinha boatos absurdos. que ele era homossexual. E ele sofria com isso também. Então, quer dizer, não importa o tamanho, mas o ser humano insiste ainda em julgar o próximo. Agora, Bruno, Adriane, como você explica o fato de você, na época em que namorou Ayrton Senna, ter sido considerada uma loira burra, ele fala, mas hoje fazer o maior sucesso à frente do Charme e de outros trabalhos? Olha, o que mais me implicava não era isso, porque eu acho que a melhor resposta sempre é o trabalho, sabe? Discutir, parar para discutir o que alguém acha de você, ou o que estão falando de você, eu acho que é perda de tempo. Eu sempre trabalhei. Então, a maneira que eu consegui mostrar para as pessoas que eu estava aqui, que eu queria o meu espaço e que eu precisava do meu nome de volta, que eu não era, mais do que burra, nunca me incomodou. Me incomodou quando eu fui chamada de puta, quando eu fui chamada de oportunista. Porque é uma grande maldade fazer isso com uma mulher que tem 19 anos de idade, uma menina, né? Eu era, no caso, uma menina ainda, eu era ingênua. Eu tinha tudo de mulher, mas tinha uma ingenuidade que é natural de uma menina que é lapiana, saí da Lapa, fui morar com um ídolo e voltei pra lá. Uma mina da Lapa, entendeu, meu? Então, assim, era difícil de eu entender tudo aquilo, mas acho que a melhor coisa que eu fiz foi trabalhar. Então, acho que eu consegui mostrar para as pessoas trabalhando que eu não era nada daquilo que as pessoas achavam.